Olá, vamos para mais uma aula e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre tipos de frações. Esse conteúdo que é tão importante que nos ajuda a distinguir qual a diferença de uma fração própria, uma imprópria, uma aparente, um equivalente, e isso faz com que a gente aprenda de maneira mais fácil os próximos conteúdos também, e até fazer operações com maior significado, né, dentro da matemática. E não simplesmente fazer a continha porque eu estou fazendo a continha, simplesmente fazer a operação sabendo o seu significado, né? Sabendo se uma fração é maior do que o inteiro, menor do que o inteiro, ou se ela é igual ao inteiro, tá certo? Lembrando da aula passada que a gente assistiu, o inteiro ou o todo, quando eu falo, é alguma coisa. A fração é o estudo da matemática onde divide coisas em partes iguais. E aí a gente vai considerar pegar apenas algumas dessas partes, tá? Certo? Ou mais do que uma parte inteira. Então, só lembrando, inteiro que eu falo, toda vez que eu falo inteiro, é alguma coisa, seja um objeto, um alimento, uma quantia, um valor, seja o que for, tá ok? Então vamos lá para alguns exemplos aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Então vamos lá, frações. Tipos de frações, né? O que é que a gente pode entender melhor por fração? Ó, fração é representar uma parte de um todo que foi dividido em partes iguais. Ah, professor, quer dizer que se eu pegar um fine, aquele doce que tantos jovens gostam hoje, se eu pegar um fine daquele e cortar ele no meio e eu ter duas partes, quer dizer que aquilo já é uma fração? É sim. Cada parte representa uma fração do todo, do fine inteiro. Ah, professor, e se eu partir aquele fine no meio, pegar as duas partes, ficar com uma e dar uma para um colega, eu posso dizer que eu dei uma parte das duas que existia? Sim, você está dando uma fração, um meio para o colega e está ficando com um meio, tá certo? Então vamos lá entender isso aqui, olhando para aqui para o quadro. Então, olha, tipos de fração. Só que antes da gente entrar nas frações, nos tipos das frações, vamos lembrar nas nomenclaturas, certo? Qual o nome de cada parte da fração? Isso é muito importante também. Bom, a parte de cima se chama numerador. O numerador indica quantas partes estamos considerando do todo. Por exemplo, peguei uma pizza, o famoso caso da pizza em fração. Tenho 8 fatias na pizza. Comi só uma. Então, comi um oitavo daquela pizza. Tá certo? Então, a parte que eu estou considerando é aquela uma fatia das 8 que existia. Então, a parte de cima, numerador, é a parte que eu estou considerando dentro da minha situação. E a segunda parte também muito importante é o denominador. O denominador é uma das partes que eu considero até mais importante do que o numerador, não no sentido da fração, porque uma fração não existe sem numerador e denominador, no sentido de entender. Porque o denominador é a quantidade de partes iguais que aquela coisa foi dividida, aquele inteiro, o todo, tá certo? Então vamos lá para os exemplos mais práticos aqui. Olha só esse caso aqui do próprio que vocês estão vendo aí no quadro. Olha só, tem 3 quartos. Alguma coisa foi dividida, deixa eu colocar o laserzinho aqui para vocês verem. Alguma coisa foi dividida em 4 partes e eu peguei 3, por exemplo, num problema. Mas se isso fosse uma pizza, dizer, ó, a pizza tem 4 fatias e eu comi 3 dessas fatias. Ou seja, eu comi 3 quartos. Comi 3 das 4 que existia. Tá certo? E aí a gente chega na fração própria. Considere o seguinte: uma fração própria é aquela que a representação dela, ou seja, o seu desenho, representa uma coisa menor do que o inteiro. Ou seja, ela não chega a ser uma coisa completa, é uma coisa menor do que o inteiro. Vamos ver o exemplo. Olha só. 2 quintos. Eu tenho algo dividido em 5 partes. Quem me diz isso é o denominador, tá aqui, ó. 5. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou pintar duas. Uma, duas de vez, ou seja, tenho 2 quintos. Conseguem perceber aí que se isso fosse uma pizza, eu estava comendo apenas duas partes das 5 fatias? Eu comi a pizza toda? Não. Então, essa fração que eu estou dizendo que eu consumi de uma pizza, consumi menos que o inteiro, ou seja, menos que uma pizza inteira. Tá certo? Vamos lá para a próxima fração. Fração imprópria. A fração imprópria é interessante porque ela é o contrário da própria. Se a própria a gente era algo menor do que o inteiro, a imprópria é algo maior do que o inteiro. Então vamos pensar no caso da pizza novamente. Bom, eu fui comer uma pizza que tinha 4 fatias. E eu disse o seguinte, ó, comi 7 quartos. Aí você logo vai pensar, bom, algo foi dividido em 4 partes, tá aqui, ó. E eu comi uma, duas, três, quatro. Aí alguém vai dizer, professor, o senhor não disse que tinha comido 7 das 4? Como é que pode? Se eu só tinha 4, como é que o senhor comeu 7? Pelaquela mesma razão. Olha, que a gente falou na aula passada, de representações de frações. Se eu tenho 7 partes
que foi consumidas, mas algo só está dividido em 4, é porque eu vou precisar de uma segunda fração para complementar. E aí, se a gente contar, a gente vai conseguir achar. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 das 4. Então, veja que tanto a primeira fração quanto a segunda está dividido, cada um em 4 partes. Consegue perceber que a fração que é imprópria é mais do que o inteiro? Eu poderia dizer que eu comi mais de uma pizza. Aqui, ó. Poderia dizer que eu comi mais de uma pizza. Eu comi uma pizza inteira e outra pizza eu comi 3/4. Então, só para lembrar, própria, menor do que o inteiro. Imprópria, maior do que o inteiro. Se eu comi mais de uma pizza inteira, tá? Então, vamos lá, chegar na próxima, que é a fração aparente. Essa também é legal. A fração aparente é aquela onde o numerador, que é a parte de cima, dá para dividir pelo denominador, parte de baixo. E ela sempre vai resultar num número inteiro. Até o nome eu acho legal. Aparente. A gente pode até pensar assim, ela aparenta ser uma fração. Pode até ser escrita como uma fração, mas na verdade ela é alguma coisa inteira. Vamos entender aqui, ó. Olha só. 8 dá para dividir para 4? Dá sim. 8/4 é 1, 2, 3, 4. Não vai dar ser o suficiente, eu vou ter que fazer mais uma fração dividida, alguma coisa dividida em 4 partes, tá aqui. 5, 6, 7 e 8. Percebe que quando eu pinto as 8 fatias, eu estou pintando, na verdade, e estou vendo o resultado total. Eu tenho duas coisas inteiras, duas pizzas inteiras. Então, ela parece uma fração, 8/4, mas quando eu represento ela, ó, são duas coisas completas. Eu poderia até dizer que eu comi duas pizzas inteiras. Outra forma de pensar é o seguinte, ó, vou fazer esse desenho aqui novamente para a gente, passo a passo, que eu acho que ele é importante. Olha só, 8/4. Alguma coisa foi dividida em 4 partes. Vamos pensar no chocolate. 4 partes, tá? E eu vou pintar 8. Aí, ó, 1, 2, 3, 4. Tá faltando mais 4. Necessito, então, de um outro desenho. Então, vamos lá. Outro desenho idêntico, tá? Por mais que na mão a gente não faça tão bem feito. Vamos lá. 5, 5, 6, 7, 8. Quando eu pinto 8/4, na verdade é o que eu estou fazendo o quê? São duas unidades de uma pizza, duas unidades de uma barra de chocolate, duas unidades de qualquer coisa. Meu inteiro, o meu todo aqui, é a pizza, é o chocolate ou é qualquer outra coisa que eu estou trabalhando. Então agora eu vou dar uma dica bem importante agora para a gente entender, tá? Bem rapidinho para a gente sair desse quadro e continuar estudando. Olha só, fração própria, que é a primeira, a verdinha, menos do que o inteiro, é uma coisa menor do que o inteiro, não chega a ser uma coisa toda. Imprópria, fração maior do que o inteiro, é maior do que uma coisa toda. Aparente é igual ao inteiro. Então, própria é menor do que o inteiro, imprópria é maior do que o inteiro e a aparente igual ao inteiro. Mas tem outra dica para visualmente, sem precisar desenhar, você saber o nome de cada uma. Então, olha só. A própria, vou chamar de em cima, tá? Mas o nome é numerador. A própria, em cima, sempre menor. A imprópria, em cima, sempre maior. E a aparente, dá para dividir o numerador pelo denominador. E vai dar uma continha exata. Olha só o caso aqui, ó. 8 dividido por 4. Dá quanto? Se eu botar até aqui, ó, o rascunho. 8 dividido... Opa. 8. 8 dividido por... De novo. 8 dividido por 4. Estou fazendo igual na aula, já pensando na resposta. 8 dividido por 4 é igual a 2. 2 o quê? Olha aqui, ó. Duas coisas inteiras. Tá certo? Então, lembra desse detalhe. Fração própria em cima é menor, fração imprópria em cima é maior e a fração aparente dá para dividir o numerador pelo denominador e sempre vai representar o inteiro. Tá bom? Então vamos para o próximo slide. Vamos lá. E frações equivalentes? Olha esse nome. Equivalentes, traduzindo como um sinônimo, é a mesma coisa de dizer igual ou melhor, que vale a mesma coisa. Pensa comigo. Se alguém te emprestar R$ 2, prometendo te pagar no outro dia, e no outro dia ele te der 4 moedas de 50 centavos para te pagar, você aceita? Sendo que no dia anterior você tinha dado uma nota de R$ 2, mas no dia dele pagar ele te deu 4 moedas de 50 centavos. Então pensa comigo. 4 moedas de 50 centavos, olha para cá, não equivale a R$ 2? A forma está diferente. Tu emprestou em papel, o outro te devolveu em metal, moedas.
mas equivalem, vale a mesma coisa, tá certo? Então, frações equivalentes são aquelas que aparentam nos meus olhos, por causa dos números serem diferentes, mas o valor dela sempre é o mesmo. Vamos ver alguns exemplos? Vamos ver esse exemplo aqui bacana? Olha só, 1/2, alguma coisa foi dividida em duas partes. Vamos lá, 1, 2. E eu vou considerar uma. Percebe que é a metade de alguma coisa? Olha o sinal de igual. Igual à fração 2 quartos. A fração 2 quartos, olha só. Algo foi dividido em 4 partes. 1, 2, 3, 4. E eu vou pintar duas, considerar duas. 1, 2. Apesar de ter mais fatias, consegue perceber que ainda é a metade daquilo? E, por último, a fração 4 oitavos. Algo foi dividido em 8 partes e você vai pintar 4. Consegue perceber que ao pintar 4, ainda assim você está consumindo, pegando, considerando a metade de alguma coisa? Ou seja, os números estão mudando, olha, mas ela continua equivalente. Você ainda continua representando a fração e percebendo que você ainda está se tratando da metade de alguma coisa. Tá certo? E as frações equivalentes podem ser geradas uma após outra. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu botar esse aqui, ó. Por exemplo, como é que essa fração 1/2 chega na 2 quartos? Só é multiplicar por 2 o numerador e o denominador. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Como é que a fração 2 quartos pode virar 4 oitavos? Multiplica por 2 também. Vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Ou seja, a fração equivalente 1/2 é igual a 2 quartos, que é igual a 2 oitavos. Ou que é igual a 4 oitavos, que é a mesma coisa que a gente viu no desenho aí. Ah, professor, então quer dizer que para achar novas frações equivalentes, basta eu ficar multiplicando frações por 2 infinitamente, eu sempre vou estar falando da mesma parte do inteiro? Na verdade, não. Se você multiplicar qualquer fração equivalente por qualquer coisa, desde que você use o numerador e o denominador, você sempre vai achar frações equivalentes, com números maiores, é claro, mas que valem a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo bobo. Bota aqui, ó. Ah, digamos que eu tenho a fração 5 terços e vou multiplicar por 10. Tanto o numerador quanto o denominador. Foi um número que me veio à cabeça agora. 5 vezes 10, 50. 5 vezes, 3 vezes 10, 30. Olha só, essa fração aqui, 50 e 30, vale a mesma coisa, equivale à fração 5 terços. Só que aí está com um número muito maior, seria algo com 30 divisões, e aí a gente ia fazer a representação aí desses 50, tá certo? Então, na verdade, vale a mesma coisa, tá certo? Para você achar frações equivalentes, só basta escolher um número e ir multiplicando, ok? Então, só para lembrar, frações equivalentes são aquelas frações que, mesmo escritas de forma diferente, valem a mesma coisa. Ah, e tem uma coisa assim, também interessante, que eu falo em sala de aula. Olha só, como eu sei, olhando para duas frações, sem nem desenhar, que elas são equivalentes? Simples. Vamos olhar aqui, vou dar um exemplo aqui, ó. Vou botar dois exemplos. 3 quintos. Aqui vou botar 9 quinzeavos. Aqui eu vou botar 1 terço e 2 quartos. Olha só, digamos que eu quero olhar se esse parzinho aqui é equivalente e se esse parzinho é equivalente, sem desenhar. Como é que eu faço? Eu multiplico de forma cruzada. E tem que dar o mesmo número essas multiplicações. Vamos testar? Se der o mesmo número, é uma prova que ela é uma fração equivalente. Só isso. Não preciso nem desenhar. Olha só, 5 vezes 9. Se eu multiplicar isso, dá 45. E se eu multiplicar 3 vezes 15? Também dá 45. Multipliquei cruzado, deu o mesmo valor? Então, essa é uma prova que essa fração é equivalente. Tá certo? Vamos olhar o segundo caso, multiplicar cruzado. 1 vezes 4 é 4. E o outro lado, 3 vezes 2 é 6. Deu o mesmo número? Não. Então, não posso usar esse igual. É diferente, é o sinal de diferente. Logo, quando dá diferente, mostra que essa fração não é equivalente. Tá certo? Isso é importante lembrar. Quando você quiser testar se uma fração é equivalente sem precisar fazer desenhos, use esse método de multiplicar cruzado. Ok? Então, vamos lá para nosso próximo slide. Então, vamos lá. Aí, ó, agora a gente vai praticar um pouquinho, né? É importante para poder fixar o conteúdo. Então, olha comigo. Primeiro, a gente vai classificar cada fração como própria, imprópria e aparente, tá certo? Vamos lá. A letra A, 3 oitavos. Vamos lembrar da dica que eu dei. O numerador é menor. Quando o numerador, que é a parte de cima, é menor,
Vou botar uma setinha aqui. Quando ele é menor, é porque essa fração é do tipo própria. Letra B. O numerador é o quê? Maior ou menor? Maior do que o denominador, né? Então é do tipo imprópria. Letra C. O numerador é menor? É, 2 terços. 2 é menor do que 3. Então é fração própria. Representa algo menor que o inteiro. A letra D. Presta atenção nessa letra D. 4 meios. 4 é maior do que o denominador? É. Ah, professor, então é imprópria. É, mas preste atenção direitinho. 4 dá para dividir exatamente por 2? Dá. 4 dividido por 2 é 2. Então ela parece uma fração, mas é daquele tipo que a gente chama. É uma fração, na verdade, só que é uma fração aparente. Mas, professor, eu poderia pensar que uma fração aparente é uma fração própria? É. Bom, uma fração aparente é uma fração imprópria? É sim. Uma fração aparente é uma fração imprópria, só que é um tipo de impróprio especial, onde o numerador consegue se dividir exatamente pelo denominador, gerando inteiros, né? Uma fração que representa inteiros, tá? Vamos lá, letra E. E esse caso, não posso nem dizer que o 2 é maior do que o 2, nem menor, ele é igual. Então vamos testar dividir? 2 dá para dividir exatamente por 2? Dá. 2 dividido por 2 é 1. Se dá para dividir e deu exato, é aparente. Lembra? Então, só para a gente não esquecer, vamos pensar. Olha só. Própria, o numerador é menor. Imprópria, o numerador é maior. E aparente é aquela que o numerador dá para dividir exatamente pelo denominador. Tá certo? Beleza. Então, vamos lá para mais um slide. Deixa eu apagar aqui. Ok. A gente poder ir para o próximo slide. Praticar mais um pouquinho. Então vamos lá. Aqui está dizendo o seguinte, ó, esboça uma representação, ou seja, faça um desenho para cada fração e depois classifique. Vamos lá. 3 meios. Vou até fazer na forma de círculo, tá? 3 meios. Alguma coisa foi dividida em duas partes. Quem está dizendo isso é o denominador, né? E eu vou considerar 3. Aí você pensa aquela velha lógica. Uma, duas. Ah, professor, estou precisando de mais um desenho. Então completa, faz mais um. Um do mesmo tipo, tá? Então você vai lá, faz um igual, também dividido em duas partes, e pinta só uma. Porque você estava em duas partes consideradas, foi para três, ó. 3 de 2, 3 meios. Tá certo? Vamos lá. A letra B, 1 terço. Algo foi dividido em 3 partes, tá? E você vai pintar só uma, 1 terço, tá? A letra C, 10 quintos. Vou fazer essa aqui com forma de retângulo, tá? Algo foi dividido em uma, duas, três, quatro, cinco. E você vai pintar 10. Uma, duas, três, quatro, 5. Quando você está pintando a quinta parte, você nota que você vai precisar de outra fração. Lembrando que quando for fazer mais uma fração, tem que ser idêntica, tá? Claro que no meu desenho aqui feito pelo computador não fica idêntica, mas dá para vocês fazerem o mais bonitinho possível. E aí você vai completar. Parou em 5, então faço 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, professor. Já esbocei, quer desenhar, como ele pediu, mas ele pediu também que eu classificasse. Então vamos lá, classificar se é próprio, impróprio ou aparente? Pensa comigo. A fração 3 meios. 3 meios, quando eu olho para cá, eu olho isso aqui, ó. O numerador é maior. Quando o numerador é maior, é uma fração imprópria. Lembrando que toda imprópria é maior do que o inteiro. E dá para ver aqui, ó, deu mais do que uma coisa inteira. A fração letra B, em cima é menor. Quando em cima é menor, é do tipo própria. Quando a fração é própria, é porque ela é menor do que o inteiro. Dá para ver aí que ela é só um pedacinho do inteiro. E letra C, ó, 10 dá para dividir exatamente por 5, daria 2. 2, professor? 2. Exatamente, ó, duas figuras pintadas todas, 2 inteiros. Vou até botar o nome aqui, nem precisava. Inteiros. Certo? Ou seja, fração que dá para dividir o numerador pelo denominador e que dá inteiro é fração aparente. Certo?
Ou seja, fração desse tipo. Agora, a gente vai resolver duas situações, dois probleminhas aqui, duas situações problemas, tá certo? Que é contextualizado e isso ajuda a gente a entender também como se aplica essa questões de tipos de frações na utilização prática. Pensa comigo. Problema de classificação de frações. Durante a organização de uma gincana culinária na escola, cada equipe recebeu receitas diferentes para preparar. Ao final da atividade, os alunos anotaram o quanto dos ingredientes foi utilizado. Aqui não pede nada, só está trazendo dados, informação. Então, olha só. Veja as anotações feitas pelas equipes. A equipe azul utilizou 3 oitavos de um pote de chocolate. A equipe verde utilizou 12 dozeavos de uma caixa de leite. A equipe amarela utilizou 9 quintos de um pote de farinha. A equipe vermelha utilizou... Olha que fração diferente, que a gente não tinha falado nela. Olha só, vou até sublinhar aqui. Ó. Aliás, vou botar um marca-texto. Olha que interessante essas frações aqui. Um na frente e 2 quartos. Sabe o que isso quer dizer? Quando eu tenho um número na frente aqui de uma fração, quer dizer que essa é a parte inteira. Então, eu vou ter alguma coisa inteira e a fração, 2 quartos. Então, eu vou ler assim, 1 inteiro e 2 quartos. Quer dizer que eu tenho uma garrafa dessa de suco inteira e a segunda garrafa vai estar 2 quartos. Tá? E, por último, a equipe laranja utilizou 2 sétimos de um pacote de queijo ralado. Ok? Por enquanto, não pediu nada. Aí, pessoal, para vocês fixarem esses conteúdos melhor, de forma melhor, o que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que, toda vez que eu passar uma atividade aqui, vocês dão uma pausa, tenta responder primeiro do que eu, depois assiste e já usa como correção. Se você fizer isso, vai ficar melhor para você fixar. Você já vai tirando suas dúvidas e vai fixando o conteúdo na sua cabeça, tá certo? Vai ficar mais fácil, tá bom? Não esquece de responder as atividades do livro, de quadro, tudo que o professor colocar, vocês respondem também. Agora, lembrando, não é só assistir, não é só ficar olhando o professor corrigir na sala de aula no dia. Tem que praticar. Pega o seu caderno, suas anotações e faz suas próprias anotações. Isso é como se estuda de verdade, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.